Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês o nosso conteúdo da nossa semana 3. Sempre reforçando que tudo que nós apresentamos aqui em vídeo complementa o material que nós temos em nossa sala de aula virtual. Nessa videoaula, vou falar um pouco mais sobre diferentes técnicas de IA e vou apresentar a vocês conceitos de Deep Learning e Machine Learning. Então vamos à nossa videoaula. Deep Learning e Machine Learning. Bom, o Machine Learning ele abrange uma ampla gama de técnicas para a construção de inteligência artificial. Machine Learning, aprendizado de máquina, é a base para o desenvolvimento de sistemas baseados em inteligência artificial. O Deep Learning já é uma abordagem que se mostra mais eficaz em tarefas, por exemplo, como visão computacional, processamento de linguagem natural e reconhecimento de padrões. Ele revoluciona essa capacidade da máquina entender e tomar decisões baseadas em dados complexos. Quando comparamos o Machine Learning ao Deep Learning, o Machine Learning é uma abordagem que permite que sistemas aprendam com dados e melhorem seu desempenho em tarefas bem específicas ao longo do tempo, sem serem programados explicitamente. Já o Deep Learning é uma técnica avançada de Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais profundas para automatizar a extração de representações complexas e hierárquicas dos dados. Ou seja, tem uma aplicação muito mais detalhada, muito mais aprofundada. O Machine Learning ele utiliza algoritmos para extrair informações de dados brutos e representá-los através de algum tipo de um modelo matemático. Esse modelo matemático é usado para fazer inferências a partir de outros conjuntos de dados. Já o Deep Learning tem foco na capacidade de redes neurais profundas em aprender automaticamente características que sejam relevantes, possibilitando tarefas como visão computacional, processamento de linguagem natural, entre outras. Entre os algoritmos usados estão os de redes neurais artificiais. Um dos princípios fundamentais do Machine Learning é a capacidade de um sistema aprender a partir dos dados sem ser explicitamente programado. No caso da programação tradicional, que envolve a criação manual de algoritmos que vão definir o passo a passo como a tarefa deve ser realizada, o Machine Learning possui projetos, ele é projetado para aprender padrões e informações diretamente dos dados que são fornecidos em vez de seguir essas instruções pré-estabelecidas, considerando uma programação tradicional. O Machine Learning permite lidar com problemas complexos, por vezes até subjetivos, para os quais é difícil ou praticamente impraticável criar algoritmos precisos. A capacidade de adaptação a novos dados e cenários torna o Machine Learning um dos recursos mais flexíveis e eficazes em situações que envolvem constantes mudanças. Ao aprender a partir de exemplos, um sistema é capaz de generalizar seu conhecimento para tomar decisões mais assertivas em frente a novas situações, algo essencial, por exemplo, no universo do Big Data. Temos aí diferentes representações de algoritmos de Machine Learning, desde Radio Basis Function Neural Networks, Multilayer Perceptions, temos aí também redes convolucionais, redes neurais modulares, enfim, há uma grande diversidade de algoritmos hoje para Machine Learning. Temos aí aplicações de Machine Learning que abrangem diversas áreas e diversas tarefas. As três fundamentais são classificação, regressão e clusterização. A classificação envolve categorizar elementos em grupos pré-definidos a partir de características específicas, usando no reconhecimento de padrões tomar decisões. Por exemplo, em diagnósticos médicos, um sistema de classificação pode determinar se uma imagem de exame representa um tecido saudável ou uma anomalia. Já na detecção de spam de e-mails, por exemplo, pode classificar mensagem em spam ou não spam. Temos aí algoritmos como o Support Vector Machine, o SVM, e redes neurais que são muito aplicados para essa classificação. A regressão envolve prever valores contínuos com base em relações entre variáveis.
É o princípio usado para modelar e entender o comportamento de variáveis dependentes. Um exemplo, na previsão imobiliária, um modelo de regressão pode estimar o preço de uma propriedade com base em suas características como tamanho, localização, etc. Por outro lado, na análise de tendências financeiras, pode ser aplicada para prever o desempenho futuro das ações. Técnicas como regressão linear, regressão polinomial e árvore de decisão são comuns em problemas de regressão. Clusterização. A clusterização envolve agrupar dados em clusters ou grupos com base em suas similaridades. É usada para identificar padrões intrínsecos e agrupar itens relacionados. Um exemplo, na segmentação de clientes, pode agrupar consumidores com base em seus comportamentos de compras, permitindo campanhas de marketing mais direcionadas. Em análise de dados, ajuda a entender agrupamentos naturais dos dados sem necessidade de rótulos prévios. Existem métodos bem específicos que são usados para tarefas de clusterização. Redes neurais artificiais, ou RNA. A capacidade de aprender representações hierárquicas de dados é uma das características que diferem as redes neurais artificiais no contexto do Deep Learning. As RNAs podem extrair automaticamente características bastante complexas e abstratas dos dados, em vários níveis de detalhes, possibilitando assim uma compreensão mais profunda das informações contidas nesses conjuntos de dados. A unidade fundamental de uma rede neural artificial é chamada de nó, ou neurônio matemático, que é baseado no neurônio biológico. As conexões entre os neurônios matemáticos também foram inspiradas em cérebros biológicos, especialmente na forma como essas conexões se desenvolvem ao longo do tempo com treinamento. RNAs apresentam diferentes camadas de unidades interconectadas, incluindo uma camada de entrada chamada input, ocultas, hidden, e de saída, output. Cada camada subsequente trabalha para aprender a representação mais abstrata da informação fornecida pela camada anterior. Portanto, cria-se uma hierarquia de características, desde características mais simples, nas bordas ou formas básicas, que vão progredindo para características mais complexas e significativas à medida que as camadas mais profundas são alcançadas. A camada de entrada é a primeira camada da rede e corresponde à interface entre os dados brutos e o sistema. Cada unidade representa uma característica dos dados de entrada. As unidades da camada de entrada não realizam processamento algum, simplesmente passam os valores de entrada para as camadas subsequentes. Por exemplo, em uma aplicação de reconhecimento de dígitos escritos à mão, cada unidade na camada de entrada pode representar um pixel da imagem. Camadas ocultas. Essas camadas estão localizadas entre a entrada e as camadas de saída. Cada camada oculta é composta por unidades que processam as informações recebidas das camadas anteriores e passam os resultados para as camadas seguintes. As camadas são chamadas de ocultas porque suas operações internas não são diretamente observáveis. O aprendizado ocorre através da alteração de pesos das conexões entre as unidades. Em redes neurais profundas, podem existir várias camadas ocultas, permitindo que a rede aprenda representações complexas e hierárquicas dos dados. Já a camada de saída é a última camada do modelo e fornece as previsões ou saídas finais. O número de unidades da camada de saída geralmente corresponde ao número de classes em tarefas de classificação ou o número de dimensões na saída desejada em outras tarefas. As unidades da camada de saída podem ser funções de ativação específicas dependendo da natureza da sua tarefa. Por exemplo, em uma tarefa de classificação binária, a função de ativação pode ser sigmoidal, enquanto em uma tarefa de classificação multiclasse, a função softmax é frequentemente usada. Dentre as aplicações de redes neurais artificiais, nós temos aí a visão computacional, onde elas podem começar identificando bordas nas imagens, depois combinar essas bordas para detectar formas e finalmente reconhecer um objeto por inteiro. No processamento da linguagem natural, as camadas iniciais podem aprender sobre palavras individuais, enquanto as camadas mais profundas podem compreender relações semânticas entre as palavras e até mesmo contextos mais amplos de frases e parágrafos. As representações hierárquicas permitem identificar automaticamente características relevantes
e construir abstrações significativas sem que o desenvolvedor precise codificar as informações manualmente. As redes neurais artificiais podem aprender a partir dos próprios dados, tornando-se assim altamente adaptáveis e capazes de lidar com informações complexas e variáveis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Mais uma vez reforço que é importante verificarem nosso material em nossa sala de aula virtual, que complementa o que foi aqui apresentado. Aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!